Pessoal, hoje é 26 de dezembro. Eu estava dando uma olhadinha no que foi que importante aconteceu na história nessa data. Teve dois acontecimentos, um relacionado à Guerra do Vietnã e um outro que diz respeito mais a nós por uma questão de proximidade de tempo, né? Foi nesse dia 26 de dezembro de 1991 que acabou oficialmente a União Soviética, tá bom? Por que isso diz respeito a gente? Tá sabendo da guerra da Ucrânia? Pois bem, ela é filha direta do fim do desmoronamento da União Soviética. Então vamos tentar aqui agora nesse vídeo explicar o que foi a União Soviética, tá bom? Então vamos lá, o século XX, um país chamado Rússia, entrou no século XX com as relações de trabalho no campo idênticas à da Idade Média. Ou seja, o cara quando comprava uma propriedade na Rússia do início do século XX, né, comprava também junto os servos. Os caras eram servos. Até o final da vida deles eram servos. Essa era a Rússia. Uma população com mais de 90% analfabeta, uma expectativa de vida baixíssima, tá bom? E um czar, Nicolau II, mandando e desmandando na Rússia de maneira absoluta, né? Segunda metade do século XX, as ideias de Karl Marx já estavam explodindo por toda a Europa, inevitavelmente isso ia chegar. E chegou através da Revolução Bolchevique, né? Apesar de Marx, curiosamente, ele não pensou na União, na Rússia, né? O que ele tinha pensado para poder fazer a revolução proletária era um país com forte atuação industrial. Não era o caso da Rússia, era um país agrário. Mas aconteceu em 1917 a Revolução Russa na Rússia. Pois bem, os caras tomaram o poder, depuseram o czar, né? Curiosamente, interessante, eles depuseram o czar e botaram o outro no lugar, um cara chamado Joseph Stalin, né? Depois da morte de Lenin. E aí o que foi que aconteceu, cara? Se implantou a ditadura na Rússia, né? Supostamente a ditadura do proletariado. Depois se viu que não era nada disso. E onde é que entra essa história de União Soviética? Pô, bem simples, cara. A Rússia, começou a cooptar países, alguns entraram por uma federação por livre e espontânea vontade, outros por livre e espontânea pressão. E aí a gente pode dizer Geórgia, Ucrânia, Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão, todas essas pequenas repúblicas em torno da Rússia se juntaram e formaram o que passou a ser chamado de União Soviética, tá bom? Isso foi a União Soviética, tá certo? Você tinha uma ditadura comunista, a propriedade privada não era permitida, você não tinha a economia de mercado, a livre iniciativa. Era uma ditadura comunista, tá bom? Como toda ditadura, um dia teria que acabar, entendeu? Mas curiosamente, deixa eu só passar para você uma informação, e eu tenho de repente até certeza de que essa informação que eu vou passar no Brasil de 2022, eu vou ser chamado até de comunista, porque as pessoas vão achar que eu estou defendendo o que aconteceu na União Soviética. Mas curiosamente, com todos os defeitos, uma das ditaduras mais brutais e genocidas que houve em toda a história foi do cara chamado Joseph Stalin. Isso não tem como você negar. Mas é curioso que quando eles pegaram, os comunistas pegaram a Rússia, eu falei isso para você, um país assim paupérrimo, os caras injetaram na sociedade da União Soviética um sistema público de ensino de uma qualidade tão grande, mas tão grande, público universal, que olha só você, em menos de 40 anos, isso é menos de uma geração, em menos de 40 anos, os caras conseguiram fazer coisas que nenhum país do planeta Terra tinha conseguido. Olha só você, em 1957, eles foram os primeiros a colocar o artefato em torno da Terra, o Sputnik. Em 1961, eles colocaram o primeiro ser humano girando em torno do planeta Terra, né? O Yuri Gagarin, o astronauta Yuri Gagarin. Em 1963, a primeira mulher, uma major da Força Aérea, se eu não me engano, o nome dela era Valentina,
1963. Para que um país consiga fazer isso, você tem que ter uma geração de físicos, matemáticos, engenheiros aeronáuticos, formada assim há muito tempo. Os caras conseguiram fazer isso em 40 anos, tá bom? Em 40. Teve defeitos imensos, a gente não pode esquecer do processo de industrialização que o Estado empreendeu durante a década de 30. Cara, brutal, milhões e milhões de pessoas foram mortas. Era uma ditadura. Bom, foi o que aconteceu. Poxa, um dia a União Soviética teria que desabar, óbvio. E por quê? O principal motivo do desabamento, desmoronamento da União Soviética foi econômico. Os caras cometeram um erro, eles não sabiam disso na época, não sabiam. Cara, um erro capital. Eles ignoraram o livre mercado. Eles achavam de que poderiam muito bem pegar uma sociedade e fazer uma economia planificada. A União Soviética acabou por causa disso. Você não tinha a iniciativa privada, o empreendedorismo individual. Você não tinha a lei do mercado. Faliu, curiosamente, um cara muito inteligente, um chinês chamado Deng Xiaoping. O cara, no início da década de 70, ele já estava vendo que alguma coisa errada ia acontecer na União Soviética. Foi o que ele fez, implantou na China o que hoje você vê a China, a segunda economia do mundo, cada visão de um cara chamado Deng Xiaoping. Pesquise esse cara depois. Ele percebeu que a União Soviética ia desmoronar por motivos estruturalmente econômicos. Foi o que ele fez na China, o que a China é hoje, uma ditadura política e uma economia de mercado convivendo. Se vai dar certo, só o tempo vai dizer. Foi o que aconteceu então. Desmoronou, 1991, a União Soviética morreu e hoje a guerra da Ucrânia, se você olhar direito, é filha direto da dissolução, né? Do desmoronamento do Império Russo com o nome de União Soviética. Então não esquece disso não. 26 de dezembro, dia de 1991, a União Soviética desmoronou e deixou pra gente como legado, como presente, essa guerra brutal, sanguinária da Ucrânia. Tchau, um abraço para você.